Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Organizações Digitais e Modelos de Negócios. Bem-vindo a todos. Nossa aula de hoje é sobre startups, as pequenas gigantes. Bem, é um tema muito interessante, nós vamos trabalhar ele ao longo de alguns objetivos da nossa aula. A professora Luciana Cesarino usa brincos e colar prateados, camiseta preta e calça e sandália beges. No estúdio da Univesp, com fundo amadeirado e puffs verdes e azuis, a docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da professora em um plano mais aberto do estúdio. Os slides alternam entre fundo branco com letras pretas e fundo transparente com letras brancas. Primeiro entender o que é startup, né? Qual é o modelo que define uma startup, entender a origem desse conceito, vamos também entender a diferença entre os conceitos de inovação incremental e o de ruptura e entender a diferença entre startup e unicórnio. No slide dos objetivos da aula, os 4 tópicos. Entender o que é uma startup e suas principais características. Explorar a origem do conceito e como ele evoluiu. Diferenciar inovação incremental e inovação de ruptura. Entender como startup cresce e quando se torna um unicórnio. Abaixo imagem das mãos de alguém posicionadas nas laterais de um gráfico projetado a partir de um tablet. Bom, gente, o que é uma startup? Bom, vocês já devem ter ouvido falar bastante isso na mídia, em todos os lugares, né? Uma startup é uma empresa jovem que cresce muito rápido, bastante escalável, ou seja, que pode ser reproduzida em diferentes países e regiões geográficas, que busca solucionar um problema com intensidade de tecnologia. Ou seja, normalmente são empresas que digitalizaram um processo que já existia ou realmente romperam a barreira do mercado, do status quo e criaram novos produtos e novos serviços que mudaram completamente como a sociedade vive e se desenvolve. Então, as características é que ela é um modelo escalável, dentro de um ambiente de incerteza, muita competição e tecnologia e muita qualificação. Muitas pessoas perguntam para mim, professora, a startup tem concorrente? Então, no começo não. Como a startup ela nasce de uma ideia normalmente brilhante e ela demora um tempo para que seja prototipada, testada, validada e que haja uma atração, ou seja, que haja novos clientes comprando e que ela se consolide mesmo como uma empresa estabelecida no mercado, durante todo esse processo ela navega sozinha. Então ela tem o que a gente chama de vantagem do pioneiro, de estar na frente das outras em determinado mercado. Mas é claro que com o desenvolvimento dessa empresa, novos entrantes vão aderindo ao mercado, reproduzindo o modelo, às vezes até de uma maneira melhor, com menos custo, porque o pioneiro ele vai testando, então ele tem muitos erros. Já quem vem imitando, vem seguindo, pode corrigir esses erros e oferecer uma coisa melhor. Então, às vezes, nem sempre quem inventa o produto se torna um líder de mercado, mas sim quem copia, tá? Isso é muito comum. Ou a empresa grande, ela começa a se ver ameaçada por uma startup, porque a solução dela pode ser ameaçada de alguma forma, trocada, então ela vai lá e compra a startup. E aí, quando a gente tem aqueles grandes bilionários com menos de 30 anos, né? No slide explicado pela docente, o título: O que é uma startup? E 3 tópicos. Uma startup é uma empresa jovem, inovadora e escalável que busca solucionar problemas reais por meio de produtos ou serviços únicos. Características principais: modelo de negócio repetível e escalável, ambiente de incerteza e uso intensivo de tecnologia. Startups impulsionam a inovação, criam empregos e desafiam mercados tradicionais. Os termos escalável, incerteza e tecnologia estão destacados em azul. Maravilha, gente. Então, a startup, ela nasceu no Vale do Silício, em 1990, né, nos Estados Unidos, que é o grande polo de inovação mundial até hoje, claro, com muitos outros, principalmente na Ásia, na Alemanha, nós temos outros polos, mas os Estados Unidos ainda continua sendo aí o grande gerador das grandes techs do mundo, né?
foi onde nasceu o Google, a Amazon, né? E é onde você tem um mercado muito propício para investimento de capital de risco, de venture capital. Ou seja, onde você tem um mercado já consolidado de investidores anjo ou investidores que aceitam um risco alto em função de ter um ganho também muito alto. A gente sabe que existe uma relação entre risco e retorno, quanto maior risco, maior retorno. Nem todo mundo quer arriscar todo o dinheiro que tem num negócio que a gente não sabe que pode dar certo, e isso é importante que a gente saiba, né? Os dados do Sebrae mostram que 80% das pequenas empresas falem antes dos 2 primeiros anos de negócio, mas isso a gente está falando de empresa tradicional, não de startup, mas a startup também tem um índice de mortalidade muito alto. Então, não é porque você tem um negócio novo que você vai já se tornar milionário, não, existe um grande risco envolvido. E o bom profissional, aquele que desenvolve um modelo de negócio e faz um bom plano de negócio, ele vai ter o seu prejuízo programado. Pode ser que ele não tenha sucesso, porque também depende das nuances do mercado, que é bastante dinâmico, a gente não consegue prever tudo. O mercado, ele tem um animal spirit, né? Ele tem um espírito próprio. Mas é importante que a gente saiba o tamanho do buraco. Isso sim, um bom empreendedor, bem treinado, qualificado, vai saber. E isso é importante para apresentar, inclusive, para os investidores. Então, lá no Vale do Silício foi um berço desses investidores anjo, desses investidores que gostam desse risco alto para ter altos ganhos. É claro que a pessoa precisa ter muito dinheiro, né, gente? Não é para qualquer um, mas é um mercado que está crescendo bastante no Brasil, no sentido dos empresários conseguirem ter grandes fatias de ganho, mesmo que eles investam em 10 empresas, uma só dê certo, essa uma que dá certo, ela acaba compensando o prejuízo das outras 9. Então, nós temos, sim, grandes ambientes de inovação no Brasil, habitats de inovação no Brasil que estão proporcionando essas questões. Então, ela representa a startup essa transição da ideação, de ter a ideia, até você ter um modelo de negócio, uma empresa mesmo que funciona. No slide abordado pela professora intitulado Origem do Conceito, os tópicos. O termo startup começou a ganhar força nos anos 1990 no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Surgiu com o boom das empresas de tecnologia e internet, como Google e Amazon. Ambiente de risco e inovação financiado por investidores de capital de risco, Venture Capital. Representa a transição de ideias ousadas para modelos de negócios sustentáveis. E é importante a gente fazer dois tipos de fazer uma diferenciação entre dois tipos de inovação. Uma é inovação incremental, outra de ruptura. A startup, ela vai sempre ter uma inovação disruptiva, de ruptura, ou seja, ela vai lá e ela vai mudar como os negócios são feitos, como as pessoas consomem determinado produto. A inovação incremental é só mais uma coisa que inventaram. Então, é mais um sabor de iogurte dentro de uma carteira de indústria alimentícia. É mais um tipo de inovação de como o cliente vai pagar suas contas no mercado. Então, assim, elas não mudam, elas ajudam, elas melhoram o serviço, mas elas não destroem o mercado, como é o caso da Netflix, que, como exemplo do streaming, destruiu o mercado, como o iPhone, por exemplo, como o smartphone, veio e destruiu todo o modelo analógico dos telefones anteriores. Não existe mais esse mercado. O que existe hoje é um mercado totalmente novo de aplicativo e todas as funcionalidades do smartphone é praticamente a nossa terceira mão, né? Então, justamente, foi uma ruptura muito grande. No slide explicado pela docente, o título Inovação Incremental versus Inovação de Ruptura e uma tabela em tons de azul com 2 colunas. Incremental, melhora gradativa de produtos, serviços ou processos existentes. Reduz custos e aumenta a eficiência. Exemplo, atualizações em software. Ruptura, cria novos mercados ou transforma radicalmente mercados existentes. Gera uma mudança disruptiva. Exemplo, surgimento do streaming, Netflix, substituindo locadoras. Abaixo o logo da Netflix, fundo branco com o nome da marca em letras vermelhas. E aí, para a gente ter um pouquinho de teoria, o economista austríaco Schumpeter, ele foi um cara que lá na década de 20 já dizia que os grandes empreendedores são aqueles que destroem tudo. Ele chama de destruição criativa. Ou seja,
as pessoas conseguem ter ligações tão abstratas e abstrações tão interessantes de ideias e raciocínios tão diferentes, tão livres, que acabam fazendo com que essas inovações elas surjam daí. Só que, gente, hoje é importante a gente entender de tecnologia. Não adianta a gente querer fazer um carro voador se a gente não entende nada de aerodinâmica, se a gente não entende nada de engenharia. Então, é importante que a gente consiga ter um bom repertório cultural, artístico, de bagagem, de experiências, para que a gente tenha essas boas ideias, aliado a um conhecimento técnico. E se muitas vezes você tem uma ideia de um produto, mas você não tem o conhecimento técnico, você tem que buscar parceria. Quem tem o conhecimento, né? Então, buscar as empresas juniores que podem oferecer esse tipo de serviço, ou as startups mesmo que já trabalham com isso. E você vai, com certeza, encontrar alguém que manje sobre a operação do que você está pretendendo fazer. No slide abordado pela professora intitulado A Visão de Schumpeter, os tópicos. Um economista austríaco pioneiro no estudo da inovação, teoria da destruição criativa. A inovação destrói modelos antigos para criar algo novo. Empresas tradicionais são substituídas por novos modelos de negócios. Relação com startups. Startups representam exatamente essa destruição criativa, introduzindo novas soluções e redefinindo mercados. Abaixo das informações, a foto em preto e branco de Joseph Schumpeter, homem branco e calvo, de cabelos escuros e sobrancelhas grossas. Usa paletó e gravata e está sentado em uma rocha com montanhas ao fundo. Aqui a gente tem o ciclo da startup, né? Então a gente está vendo que a startup ela vai passar por uma trajetória para ver se ela vai sobreviver. Como eu falei para vocês, de 10 ali vai sobreviver uma. Slide com o título Ciclo da Startup, um gráfico que ilustra as fases de uma startup, dividida em duas partes principais, incubação e aceleração. O eixo horizontal corresponde ao crescimento da startup da esquerda para a direita. Empreendedores, testers, clientes, mercado e expansão. E o eixo vertical diz respeito à qualidade da solução com níveis progressivos, de baixo para cima. Ideia, MVP, produto validado e produto consolidado. A trajetória da startup é representada por uma linha curva dividida em 5 cores. Uma seta roxa denominada Ideaton indica o ponto de origem do gráfico. A primeira fase é a ideação e pivoteamento, representada pela cor rosa. A linha, que é côncava para cima e forma o Vale da Morte abaixo do eixo horizontal, inicia em ideia e vai até a solução, que indica o fim da fase de incubação e abraça os empreendedores. A linha cruza o eixo horizontal, entra em aceleração e segue ascendente na cor amarela até o MVP. Nessa fase, ela corresponde à validação, que compreende os testers. Na transição da qualidade da solução, há um ícone de notas de dinheiro amarelas intitulado Editais e Parceiros. A partir do MVP, a linha segue azul até o produto validado. Essa fase é nomeada Operação e abraça os clientes. Na transição da qualidade da solução, há um ícone de notas de dinheiro azuis, intitulado Fomento e Crédito. De produto validado a produto consolidado está a fase de tração, a qual compreende o mercado e é representada pela cor roxa. Na transição da qualidade da solução, há um ícone de notas de dinheiro roxas intitulado Investidor. A linha segue amarelo escura, a partir do produto consolidado, e ascende para fora do gráfico. Essa fase é denominada escala e corresponde à expansão. Na transição da qualidade da solução, há um ícone de notas de dinheiro amarelas intitulado Investidor. Fonte ConstruHub. Então, ela tem depois da ideação, quando a gente tem a ideia, ela tem uma primeira queda que a gente chama de Vale da Morte. O que é o Vale da Morte? Que se ela não morrer ali, quer dizer que ela vai vingar, porque é a fase que ela tem que arranjar dinheiro, que ela tem que fazer o produto, mostrar o benefício do produto para os clientes, que ela tem que entender para quem ela vai vender, quanto esse produto vai custar, como ele vai ser escalado, onde ele vai ser produzido, como ele vai ser entregue, quem serão os parceiros. Então, é a fase mais doida, é a fase que você monta um modelo de negócio.
Você realmente faz o Canva. Então, é importante que a gente entenda que a ideação é a ideia, o América, né? Tive a ideia. Depois disso vem uma fase muito difícil, que é a fase de sobrevivência, que é o Vale da Morte. E aí depois, gente, aí começa a gerar o ciclo mesmo. Eu vou passar passo a passo para vocês, tá? Então, a ideação, como eu disse para vocês, é você fechar um problema do consumidor e conseguir achar uma solução para ele adequado a uma questão tecnológica. A incubação, nem todas as startups elas são incubadas. Quando elas são incubadas é quando elas encontram numa universidade, num instituto de pesquisa ou num parque tecnológico uma estrutura física para ela não ter custo. Né? Uma estrutura mínima, né? De internet, de luz, de água, de computador, para que ela possua pelo menos a parte administrativa e que ela tenha acesso aos saberes específicos de engenharia, de física, de nanotecnologia, de biomedicina, sei lá o que for inventado, de tecnologia da informação, de ciência da computação, para que ela tenha esses acessos diretamente aos pesquisadores, sem ter custo. Então, a incubação é uma coisa muito interessante, é um projeto muito interessante para as empresas que estão buscando. E não é tão difícil conseguir, basta olhar as universidades, todas elas abrem editais, todas elas têm incubadoras, e aí você ganha 1 ou 2 anos para você conseguir se graduar e depois se formar mesmo e sair para o mercado. Eu não vou falar de MVP agora, porque nós vamos ter uma aula só disso, né? Mas basicamente é a experimentação do produto. Depois nós vamos ter a validação, que é quando a gente começa a colocar as primeiras unidades do produto ou do serviço para vender. E aí esse período é bem crítico, né? Para saber se vai realmente haver venda e mais ainda, quais são os defeitos e os erros de entrega, de devolução, de possível propaganda enganosa, sem prometer uma coisa e entregar outra, ou questões de marketing, atingir um público que não é o teu público-alvo, não é o público correto. No slide explicado pela docente, as fases de uma startup. 1. Ideação. Tudo começa com uma ideia inicial, geralmente surgida de um problema identificado no mercado. Nesse momento, os empreendedores estão focados em entender o problema e começar a formular possíveis soluções. É uma fase de muita criatividade e pesquisa. 2. Incubação. Aqui, a ideia começa a ganhar forma. A startup desenvolve um MVP, produto mínimo viável, que é uma versão simplificada do produto ou serviço para ser testada no mercado. Muitos projetos enfrentam o chamado Vale da Morte, onde há alto risco de falha devido à falta de recursos financeiros ou validação de mercado. 3. Validação. Se o MVP funciona, a startup entra na fase de validação. Nessa etapa, a solução é testada com os primeiros usuários, testers, para garantir que há demanda real pelo produto ou serviço. O foco aqui é ajustar e melhorar a oferta com base no feedback recebido. E depois vem a quarta fase, que é a operação. Então, vamos supor que o produto deu certo, deu tudo ok, agora você vai fechar suas parcerias. Como é que vai ser a sua operação? Você vai ter estoque próprio? Seu estoque vai ser com um terceiro? Você vai ter logística própria? Sua logística vai ser terceirizada? O seu site é próprio? Você vai estar dentro de uma plataforma? Ou você vai utilizar um Instagram apenas? Você não vai ter site? Você vai usar a Hotmart como plataforma para vender? Enfim, ou você vai ter uma loja física para que a pessoa possa ir conhecer o produto para amparar as vendas online. Enfim, você vai prestar um serviço que é completamente remoto, então você não precisa nem de site, porque é B2B, business to business, então você só precisa fazer contato com empresas. Vamos supor que você está vendendo um programa para analisar dados de RH. Você vai entrar em contato com os RHs das empresas, você não precisa ter tanto um suporte de marketing de massa tão grande, você precisa de marketing de relacionamento, tá? Depois a atração. Atração é o quanto que você consegue gerar de venda e faturamento, tá? Então, é como se o carro pegou.
É por isso que chama atração, é justamente a alavancagem da empresa. E por fim, a escala. Ok, eu consegui alavancar, eu fiz as minhas primeiras vendas, eu recebi meu dinheiro, mas e aí? Eu vou ficar estagnada nesses clientes? Ou eu vou conseguir ter mais clientes, eu vou conseguir aumentar a região geográfica que eu estou trabalhando, eu vou conseguir aumentar a carteira de produtos que eu estou trabalhando, o número de fornecedores, ou não, eu vou ficar pequeno e tentar aumentar a margem, porque eu quero diminuir o custo da minha operação ainda, que está caro, e aí eu mantenho os mesmos clientes, a mesma base, mas com um custo menor. Então depende se você é B2B ou B2C. B2B normalmente se mantém menor para conseguir diminuir custo e cuida do relacionamento com poucos clientes. Se você é B2C, seu marketing é muito agressivo e você tem que ficar de olho sempre no crescimento do seu alcance e no comportamento do concorrente. No slide abordado pela professora, a continuação. 4. Operação. Com o produto validado, a startup inicia a operação estruturada. Ela começa a adquirir mais clientes e otimizar seus processos internos para garantir eficiência. Nessa etapa, o foco é aumentar o número de clientes e estabelecer presença no mercado. 5. Tração. Na fase de tração, a startup cresce em ritmo acelerado. O modelo de negócios já está mais robusto e o foco passa a ser ganhar participação de mercado. É comum nessa etapa atrair mais investimentos para sustentar esse crescimento. 6. Escala. Por fim, temos a fase de escala, onde a startup já está consolidada e pronta para expandir suas operações para novos mercados ou territórios. O crescimento aqui é exponencial e a qualidade da solução é continuamente aprimorada para atender a uma base maior de clientes. E as diferenças que nós temos entre a startup e o unicórnio, né? A gente diz que startup é uma empresa jovem, inovadora, intensa em tecnologia. A unicórnio ou unicórnio, ele vai ter esse formato aí do gráfico, né? Ele tem esse crescimento porque ele não passa no Vale da Morte. Ou o Vale da Morte é muito suave, é a primeira quedinha que ele tem. E depois ele tem um crescimento vertiginoso. Então ele ficou unicórnio, o nome por causa desse gráfico, que é um gráfico de intensa venda, né? Um crescimento vertiginoso. Slide com o título Diferenças entre startup e unicórnio e os tópicos. Startup, empresa jovem e inovadora em busca de um modelo de negócios sustentável. Unicórnio, startup que atinge um valor de mercado superior a $1 bilhão antes de abrir capital na Bolsa de Valores. Como se torna um unicórnio? Crescimento acelerado, investimento significativo e capacidade de inovação constante. Uma startup unicórnio é uma empresa de tecnologia que atinge um valor de mercado de mais de $1 bilhão antes de abrir capital na Bolsa de Valores. O termo foi cunhado em 2013 pela investidora Alin Lee, fundadora da Cowboy Ventures, para se referir à raridade e ao alto potencial de crescimento dessas empresas. No canto inferior direito, um gráfico em plano cartesiano com a ilustração da cabeça de um unicórnio sobre a qual há uma linha que ascende até o chifre do animal, com pontos marcados ao longo dela. E aí, o parâmetro que se utiliza é quando a empresa atinge o valor superior a $1 bilhão antes de abrir capital na bolsa. Aí, todo mundo me pergunta, mas como é essa coisa de abrir capital para startups? As startups, elas vão entrar como IPOs, né? Como um tipo específico de empresa de alto risco, pouca tradição, vamos dizer assim, mas com elevados potenciais retornos. Então, dentro da carteira de investimento de ações, ela é considerada de maior risco. Então, não é todo investidor que gosta muitos investidores gostam de ficar na mineradora, né, nas empresas de energia elétrica, que são mais estáveis, do que ir para uma empresa como essa. Mas é claro que a valorização das ações e a possibilidade dos dividendos serem maiores é muito grande, né? Então, por isso que a gente tem essa diferença. Então, a startup que dá muito certo, ela vira um unicórnio. Essa que é a verdade. Novo slide com o título Exemplos de unicórnios brasileiros.
e círculos com logotipos de diferentes empresas brasileiras: Nubank, PagSeguro, Stone, Vtex, Arco, iFood, 99, Gympass, Hotmart, Quinto Andar, entre outras. Aqui a gente tem alguns exemplos dos unicórnios brasileiros, né? 99, iFood, Stone, PagSeguro, Nubank, enfim, Créditas, várias empresas aí que vocês conhecem bem, Hotmart, nós já falamos bastante, Log, então empresas que conseguiram, o List, né, que conseguiram desvendar esse mercado e transformar isso num potencial, Quinto Andar, né, um potencial negócio digital. E qual a importância delas para a economia? Ela é muito grande, primeiro porque ela qualifica a economia, né? Então, o país que não consegue gerar tecnologia vai ficando muito improdutivo. Então, vai ficando com as sobras do mercado, que é exportação de commodity, que é apenas trabalhar em mercados de baixa tecnologia, trabalho manual, venda, serviço, comércio. As startups, elas elevam o valor agregado por produto, por serviço. Então, o ganho em dólar que você tem sob unidade é muito maior. Então, ela aumenta o padrão tecnológico e faz com que a economia fique muito mais intensa em capital. Ela cria novos empregos, ela contribui para o desenvolvimento de regiões, às vezes, que não têm ainda um mercado consumidor muito grande. E ela transforma as indústrias, né? Porque as startups são parceiras das grandes empresas. Elas fazem parceria, elas trabalham em conjunto, então elas também têm esse papel importante. No slide explicado pela professora, o título: A importância das startups para a economia, e 4 tópicos. Impulsionam a inovação tecnológica, criam novos empregos e estimulam o empreendedorismo, contribuem para o desenvolvimento econômico de países e regiões, transformam indústrias tradicionais com novas soluções. À direita, ilustração de fundo amarelo com um foguete ao lado da palavra startup, que está centralizada. Ao redor, setas da esquerda para a direita conectam as etapas acompanhadas de ícones. Problema: pessoa com uma lupa. Validação: lista de verificação. Solução: lâmpada acesa. Vendas: mão segura uma moeda. Tração: engrenagem. Investimentos: pacote com cifrão. E sucesso: um gráfico ascendente. Bem, gente, fazendo agora uma reflexão final, a gente pode falar então que, claro que o ambiente digital proporcionou a criação e o desenvolvimento das startups, né? A gente tem várias ferramentas que também funcionaram, como a cloud computing, a computação em nuvem, a big data, a inteligência artificial, a internet hoje proliferada, alcançando o mundo todo. Todas essas questões, elas foram extremamente importantes para gerar, então, essa empresa que representa uma forma nova de olhar os negócios, com agilidade e foco em resultado. Elas são o futuro da economia digital, o que é muito legal, porque é um futuro muito mais democrático do que um futuro baseado em grandes corporações, que ficam quase que grandes impérios, às vezes com valores de faturamento maiores que PIBs dos países. As startups, elas quebram essa dinâmica muito concentrada de capital, então ela é muito interessante. E aí a gente pergunta, o que mais chamou a sua atenção no mundo das startups, dentre todas essas que nós falamos, dos unicórnios brasileiros? Qual a diferença entre a incremental e a ruptura? Lembra? A incremental, você coloca só mais um tijolinho numa tecnologia que já existe. E a de ruptura, você quebra o mercado. E outra pergunta, você já pensou em ter uma startup? Muitas vezes as pessoas falam, não, isso não é para mim. Mas você que tem uma ideia ou que pelo menos domina alguma tecnologia, deve pensar em como começar o seu negócio. Lembrando que essas caras hoje que são bilionários e começaram os seus negócios numa portinha. Então, sempre há tempo. Ok, pessoal, então as startups são nossas pequenas gigantes, capazes de transformar ideias em grandes negócios e impactar milhões de pessoas. No slide abordado pela docente intitulado Reflexão Final, os tópicos: o ambiente digital acelerou o crescimento das startups. Ferramentas como Cloud Computing, Big Data
e inteligência artificial permitem escalabilidade rápida, acesso global ao mercado através da internet. As startups são agentes de transformação e inovação. Representam uma nova forma de pensar negócios, com agilidade e foco em resultados. São o futuro das economias digitais. Perguntas para discussão. O que mais chamou sua atenção no mundo das startups? Qual diferença entre inovação incremental e de ruptura você acha mais marcante? Você já pensou em criar sua própria startup? À direita, uma mulher negra de coque, blusa mostarda e calça cinza sorri, sentada sobre a mesa de um escritório. Ao fundo, 2 homens e uma mulher brancos observam papéis. No slide seguinte, a frase de finalização lida pela professora. Muito obrigada. Sobre fundo branco, 2 retângulos verde e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Lubienska Jaquier Ribeiro. Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Letícia Débora, previsão Marina Bregiato, consultoria Lara Souto, mixagem Leandro Ribeiro, locução Thaís Lenk.